Deixa Ele ouvir sua voz, declarando que Ele é a âncora da sua vida. Deixa Ele te ouvir cantar que a tua esperança está nele, que a tua fé está firmada naquele que pode todas as coisas. Ele quer ouvir sua voz nessa noite. Tenha ousadia e coragem para declarar a sua convicção sobre aquele que pode todas as coisas. Você está na casa do seu Pai, você é livre. Deixa Ele ouvir o som do seu coração nessa noite. Eu não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei, és minha. Em Cântico dos Cânticos diz assim: minha querida que mora nos jardins, seus companheiros ouvem atentamente a sua voz, deixe-me ouvi-la também. O Senhor quer te ouvir nessa noite. O Senhor quer ouvir a voz do seu coração nessa noite. Abra a sua boca. Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para te ouvir. Tem algumas mulheres aqui que têm deixado o Pai com saudade. O Senhor tem sentido saudade de ouvir a sua voz. Eu não temerei. Oh, seus companheiros têm ouvido a sua voz. Me deixa ouvir também. Oh. A minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. A minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. A minha esperança. O Senhor conhece a sua estrutura. Ele não coloca sobre os teus ombros nada além do que você possa carregar. Ele conhece a sua estrutura. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Deus. Confia. Confia, entenda o processo, se submeta ao tempo de maturação. Não reclame, não murmure, declare para Ele te ouvir. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio. Eu estou debaixo das mãos daquele que pode todas as coisas. Nós estamos sobre as mãos de Deus. Nós confiamos, ainda que nós não estejamos enxergando, nós confiamos. Na palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias, e é verdade, é verdade. Você não está sozinha, Ele não te abandonou, Ele não muda, Ele continua o mesmo. Ele é aquele que te chamou pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Tu és Deus, e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança,
Aleluia. 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 Ele é a nossa torre forte. Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é aquele que nos sustenta no dia mal. Ele é aquele que chora conosco. Ele é aquele que se alegra conosco. Ele é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Seja no monte, seja no vale, seja na claridade, seja na escuridão. Ele está contigo, Ele está comigo. Ele não nos abandonou. Deus não é daqueles que se enjoa de nós e nos descarta. Ele não é esse. Sabe aquele que fala para Ezequiel: Ezequiel, vá à casa do oleiro e observa o que o oleiro está fazendo. Ezequiel vai e coloca os teus olhos sobre o oleiro. E o oleiro fazendo o vaso. De repente ele olha para aquele vaso e percebe. O oleiro percebe que o vaso não estava conforme ele queria. O oleiro não descartou o barro. O oleiro amassou e começou novamente. Aí o Senhor vira para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, assim é meu povo nas minhas mãos. Nós estamos nas mãos daquele que não nos descarta. Nós estamos nas mãos daquele que olha para nós e vê que nós ainda não estamos como Ele deseja. E Ele começa novamente. Deus é um Deus de novamente. Ele não nos descarta. Ele é um Deus de novamente. Ele está nos fazendo para que nós estejamos conforme Ele quer. Amém. Nunca mais vai roubar aquilo que o Senhor quis dizer para nós nessa passagem de Ezequiel. Todas de nós um dia teve medo de ser amassada. Nós um dia tivemos medo dessa ministração porque se focava no quebrar o vaso. Eu não quero ser quebrada, eu não quero ser amassada. Não foque no amassar e no quebrar. Foque na mão daquele que está sobre nós. Foca na mão daquele, assim como o oleiro. Eu fui olhar como que o oleiro faz o vaso. Ele enfia a mão dentro daquele barro e vai forjando de dentro para fora. De dentro para fora. Quem está com a mão no nosso interior é o nosso Pai. É o nosso Deus. Ele está comprometido conosco muito mais do que nós imaginamos. Ele está comprometido em nos tornar iguais. Fala comigo, iguais ao varão perfeito. Sabe quem é o varão perfeito? Yeshua HaMashiach. O processo é árduo, é demorado, sabe por quê? Porque quando nós nascemos em Jesus Cristo, nós não nascemos maduras. Nós nascemos bebezinhas espirituais. Nós somos chamadas de bebês espirituais quando chegamos em Jesus. E às vezes nós nos cobramos que queremos estar maduras, igual a irmã A, igual a irmã B. A irmã A, a irmã B talvez chegou aqui há 20 décadas atrás. Mas nós chegamos agora, ou nós chegamos, já estamos na adolescência espiritual, na maturidade. Não sei em qual estação da sua vida você está.
Mas respeite a estação que você está. Se você é uma bebezinha, então toma o leite espiritual que é necessário para o seu desenvolvimento. Se você já está mais maduro, então come aquilo que é substância para a sua vida. Se submeta e respeite onde você está. Eu aprendi que tudo que nasce grande é monstro. E é verdade, tirando Adão e Eva, né? Mas o resto tudo nasce bebê. Então tenha paciência com você. O Senhor olha para mim, olha para você e fala: ainda não está como eu desejo. Eu vou começar novamente. Deus é um Deus de novamente. Não desista, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Até Jesus voltar, nós estamos no processo de maturação. O Senhor ainda não completou a boa obra que Ele começou na nossa vida. Até que Ele volte ou até que a gente morra, nós estamos no processo de maturação, no processo de sermos construídas na imagem e semelhança dEle. Amém? Amém? Pode se assentar. Quem aqui está vindo hoje pela primeira vez? Sejam muito bem-vindas, tá? Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, o meu nome é Aisli. Sou a Aisli do Marliton, mãe do Petri, sogra da Renata, mãe do João Vitor e do Benjamin. Eu sirvo nessa casa já tem 6 anos, está indo para 7 anos. Em janeiro se cumpre um ciclo nessa casa. Grandes coisas eu tenho aprendido nessa casa. E eu confesso para vocês que o aprendizado do Senhor, ele vem de forma que a gente não espera. Mas eu quero que vocês levem contigo essa noite. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento é pedagógico. Nós aprendemos assim como Jesus. Jesus aprendeu por meio daquilo que Ele sofreu. Nós também aprendemos muito pelo meio que sofremos. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe onde Ele vai mexer, Ele sabe o que Ele vai tirar, o que Ele vai colocar, Ele sabe. E em Salmo 136 diz que todos os dias das nossas vidas foram escritos antes que nós fôssemos concebidas no ventre da nossa mãe. Deus dispensou um tempo para escrever a sua história e a minha história. E em Jesus Cristo, nós podemos percorrer a história original, amém? Que nós sejamos mulheres que vamos caminhar sobre as linhas escritas do livro com a nossa história. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada mulher aqui presente. Senhor, eu quero te agradecer principalmente a sua presença real nesse lugar. Espírito Santo, se você não se manifestasse no nosso meio, não teria graça. Espírito Santo, muito obrigada por me inspirar nesta noite acerca daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Eu quero te fazer um pedido muito singular nessa noite, doce Espírito Santo. Assim como o Senhor fez com Lídia, que o Senhor venha abrir o entendimento do coração das minhas irmãs, para que elas possam entender o que eu quero comunicar nessa noite. E eu peço também, Senhor, que o coração delas estejam preparados para receber a boa semente, cuja semente não será roubada pelo nosso adversário. Amém? Se vocês quiserem ofertar, os gasofilaços estão lá atrás, vocês ficam à vontade. Se quiser ir agora, se quiser ir no final, estejam bem livres para isso. Hoje eu quero falar sobre um rei, e o nome dele é Asa. Eu quero que vocês abram comigo em 2 Crônicas, capítulo 14. Enquanto vocês vão abrindo, 2 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 1. O que eu vou comunicar a vocês nessa noite é sobre confiança em Deus. Confia em Deus.
Por isso esse louvor tão profundo. A nossa confiança, a nossa esperança está em Deus. Confiar é o mesmo que ter fé. Confiar é o mesmo que acreditar. Então que nessa noite a palavra do Senhor venha trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança está naquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. A nossa esperança está no quarto homem da fornalha. A nossa esperança está naquele Deus que salvou Josafá daquela batalha terrível que ele ia enfrentar. A nossa esperança está naquele que estava na caverna com Daniel. A nossa esperança está sobre o mesmo Deus de Abigail. Abigail, todos os homens da região dela iam ser mortos por causa de uma negligência do marido dela. E na Bíblia fala que o marido dela não era legal, não. Ele era rude. Ele era um opressor. O que Abigail poderia ter pensado? Deixa que Davi mate tudo, vai matar até ele. Eu estou bem na fita. Abigail se preocupou com todos os pais de família que iam morrer, com as esposas e com os órfãos que iam ficar. Ela não se importou com o bem-estar dela e ela foi interceder. Ela foi intervir, aliás, junto ao rei Davi. E aquele povo foi poupado. O Deus de Abigail é o nosso Deus. O Deus de Abigail é o nosso Deus. O Deus que abriu a madre da Sara é o nosso Deus. O Deus que abriu a madre da Ana é o nosso Deus. Eu profetizo sobre cada mulher aqui presente nessa noite a mesma ousadia de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo chegou para Maria e passou para ela o plano, ela falou, mas como que vai acontecer isso? E o anjo explicou que o Senhor ia colocar no ventre dela uma semente. E aquele homem seria o Salvador do mundo. Sabe qual foi a resposta dela? Que aconteça comigo tudo que foi escrito a meu respeito. Aquela mulher não fazia ideia do quanto ela ia sofrer vendo os filhos dela sofrer. Mas ela não titubeou em dizer sim e amém para o chamado de mãe do Salvador do mundo. Que nessa noite nós estejamos prontas para o Senhor, para dizer sim, Senhor. Que aconteça comigo tudo aquilo que o Senhor escreveu. E confie que Ele está contigo. Amém? Bora lá ler. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e a seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes.
Certa vez, um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá. E eles fugiram. Asa e seus exércitos perseguiram-os até Gerar, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército. E os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Amém? Até aqui por enquanto. O significado do nome Asa é aquele que cura. Que nós sejamos aquelas que curam. O que o rei Asa fez quando ele herdou o trono do pai dele? Aqui no versículo 2 diz que Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Asa fez um limpa em Judá. Ele tirou os altares idólatras, ele limpou aquela terra de toda idolatria e ele deu uma ordem àquele povo, ele era rei. Asa fala para aquele povo que busque o Senhor, no versículo 4, o Deus de seus antepassados, e obedece às suas leis e a seus mandamentos. Asa limpou a casa, organizou, colocou tudo em ordem, ordenou que todos buscassem a Deus, obedecessem às leis e os mandamentos do Senhor. E na Bíblia diz que nesse período eles tiveram 10 anos de paz. Asa fez o que era bom e ele teve 10 anos de paz. Irmãs, normalmente quando tudo vai bem com a gente, o que a gente faz? Seja bem sincera com você. A gente baixa a guarda. A gente quer desfrutar da paz. Uhul! Imagina, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 7 anos de paz. É avivamento esse negócio. Então eu estou feita, né? Vai acontecer mais nada da vida. E a gente fica despreparadas, desapercebidas, vulneráveis com aquilo que Deus nos deu. Quem que deu a paz para Asa? Deus. Muitas vezes nós nos perdemos com aquilo que Deus nos dá. Só que Asa, diferente de nós, ele faz o quê? Ele olha para todas as cidades de Judá e fala assim: nós precisamos construir cidades fortificadas. O que ele fez? Ele aproveitou que ele estava descansado da batalha, que ele não estava sendo chamado para a batalha, como foi com Zerá aqui, e fez o seguinte: vamos organizar a casa, mas também vamos fortificar as cidades. Como que era fortificar as cidades naquele tempo? Aqui ele fala, no versículo 7 ele diz: Asa disse ao povo de Judá: vamos construir estas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. Muros, torres, portões e trancas. Talvez nós já construímos os muros na nossa casa. Talvez a nossa casa seja uma cidade fortificada. Mas quando a gente baixa a guarda e começa a fazer aquilo que desagrada a Deus,
os muros começam a quê? Trincar. Dá uma trincadinha aqui, dá uma trincadinha acolá, porque Satanás ele não tem o quê? Pressa. Satanás não tem pressa. Aí ele racha daqui, racha dali. Na hora que está bem vulnerável, ele vem e faz o quê? Bota esse muro no chão. Que nessa noite nós sejamos mulheres vigilantes. Que nós venhamos nos comprometer a fazer da nossa casa uma cidade fortificada, com muro, torres, portões e trancas. Muros na palavra do Senhor significa o quê? Proteção. Amém? Muro significa proteção. Espiritualmente, nas nossas vidas, na nossa família, os muros de proteção são construídos a partir da obediência. Como assim, Aisli, obediência? Vamos lá para Jeremias. Jeremias 1. Jeremias 1. Aqui o Senhor está dando para Jeremias o chamado vocacional para a vida dele, um profeta. E ali no versículo 17, ele diz assim: levante-se e prepare-se para agir, diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Deus fortificou sobre Jeremias um muro de bronze. Porque Jeremias se dispôs a fazer o que Deus tinha comissionado ele para fazer. A obediência a Deus faz de nós uma cidade fortificada. Vamos ali para Jó. Jó capítulo 1 também. Jó no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: certo dia os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó só tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Olha o segredo de ter uma cerca de proteção em volta de nós, da nossa família e de todos os nossos bens. Sermos como Jó, íntegras, corretas, tementes a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás foi até Jó. Só que quando ele chegou, ele não podia ultrapassar o muro de proteção que Deus colocou sobre a vida dele e sobre a família dele. Que nessa noite nós sejamos essas mulheres que com nossa vida de santidade, temor a Deus e obediência, vamos fazer da nossa casa, da nossa família, uma cidade fortificada. Amém? O mesmo Deus que Jó temia, que Jó obedecia, é o nosso Deus. Ele não mudou. Que nós sigamos o exemplo de Jó e de Jeremias. O Senhor também aqui na palavra dele fala de construir torres. Para que se construir uma torre num reinado?
para vigiar. Subia na torre e vigiava se o inimigo estava avançando, se não estava avançando. Amém? Tinha uma pessoa que ficava ali. Faziam turnos, né? Então sempre tinha um vigia na torre para observar se o inimigo estava avançando. Só que em Abacuque, nós aprendemos que a torre da nossa vida, a torre de vigia da vida do crente, é a oração. Abacuque subiu na torre, não foi para ver se o inimigo estava chegando. Abacuque subiu na torre para ouvir a resposta que Deus daria para a sua oração. Bora para Abacuque? Abacuque 1. Aliás, Abacuque 2. Se vocês não quiserem abrir, só anotem e me ouçam. Abacuque 2 diz assim, 1 e 2. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Será que Deus respondeu? Fala, ele respondeu. Porque Deus é um Deus de respostas. No versículo 2 ele diz assim: então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Depois vocês leem a resposta que Deus deu para Abacuque. Será que a nossa torre de vigia está sendo visitada por nós diligentemente? Será que nós temos ido para esse lugar? Tanto um lugar de observação, se inimigos estão vindo atacar, como um lugar de respostas. Abacuque, ele obteve resposta. Ele foi para a torre de vigia, ele esperou. Ele vigiou e ele esperou a resposta do Senhor. Sabe por que às vezes a gente se mete em rascada? Porque nós agimos de forma independente de Deus. Nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo e vamos. E ali a gente se machuca, a gente se decepciona, a gente perde tempo, a gente faz o que não devia fazer, a gente fala o que não devia falar, porque não ouviu Deus. Quem falou para nós que Deus respondeu imediatamente? Abacuque não fala quanto tempo que ele ficou esperando. Ele só conta que a resposta veio. Só que a nossa vida, ultimamente, ela tem sido muito modelo micro-ondas. Eu coloco 20 segundos, se o senhor quiser, Deus, porque meu dia é agitado. Fala logo. Fala, que não tem muito tempo para ficar aqui nesse negócio de quartinho secreto, não. E a gente tem vivido dias difíceis, desorientadas. Por que está desorientada? Porque aquele que nos orienta não está sendo ouvido. Por que não está sendo ouvido? Porque a gente não tira tempo para escutar. O ano retrasado, eu estava passando por um momento complicado e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu fui orar. E o Senhor me respondeu em João: o que eu faço agora não compreendes, mas compreenderá no futuro. Ponto final. Eu não sabia e não compreendia mesmo. Parte eu estou compreendendo agora, já há mais de 1 ano e meio. Mas eu entendi que era Ele que estava fazendo o que eu faço. Não compreendes agora, mas vai compreender. Nós precisamos ir para o Senhor, pedir direção, arrepender, fazer oração sincera. Às vezes a gente vai para um secreto com umas orações que eu acho que o Espírito Santo faz assim, ó. Eu acho, tá? Não está na Bíblia, mas eu acho. Porque ele traduz o que a gente ora, não é verdade? A Bíblia fala que o Espírito Santo traduz a nossa oração. Eu acho que tem oração que a gente faz, que o Espírito Santo põe a mão no ouvido de Deus e fica assim, lá. Para Deus não ouvir as besteiras que a gente fala. A gente fala muito besteira no lugar de oração. Sem falar que no lugar de oração a gente não tem muita coragem de fazer oração sincera.
O nosso coração está falando uma coisa, mas a nossa boca está falando outra coisa. Só que aí ele vem e fala assim, antes que a palavra sai pela sua boca, eu já ouvi seu coração. Deus, Ele quer orações sinceras. Nós precisamos fazer orações sinceras. Nós precisamos ser mulheres que erguem uma torre e vigia, guarda o lugar, guarda o ambiente, observa. Nós precisamos ser mulheres que olham as coisas do alto, que é onde nós estamos assentados com Cristo. Efésios fala isso, que nós estamos assentados à direita com Cristo. Então, que o nosso olhar seja de cima para baixo, amém? Mulheres vigilantes, mulheres de oração, mulheres do secreto, mulheres que entram para o quarto e fecham a porta, mas lá em casa não tem quarto, não. Então, entra para o banheiro. Não, mas o banheiro também é meio movimentado. Então, faz igual a mulher, a mãe de John Wesley. Eu sei que aquela mulher tinha mais de 10 filhos, eu acho que era 12. O lugar secreto dela era sentada numa poltrona, ela sentava, imagina com 12 crianças pela casa. E ela jogava o pano de prato na cabeça. Quando ela punha o pano de prato na cabeça, os filhos sabiam que aquela mãe estava em oração. Ninguém perturbava ela. Ali era o secreto dela. Nós não temos desculpa. O nosso momento de secreto com Deus, irmãs, é quando a gente tira um tempo específico para Ele. Não tem a ver com o ambiente. Fechar a porta tem a ver com você estar sozinha com Ele. Nós e Ele. Que nós tenhamos esse lugar de visitação real, diária. Na minha infância espiritual, eu sou muito do fogo, eu sou muito intensa, assim, sabe? Desde bebezinha na fé, eu sou assim. Aí eu descobri, lá em Levítico 6:13, que a gente tinha que ir todos os dias no altar. Colocar a lenha no altar. Na minha infância espiritual, eu achava que o fogo que mantinha aquele altar aceso, era eu que colocava. Por isso que eu tinha que ir lá todo dia botar fogo, senão ia apagar o fogo do altar. Mas aí eu cresci um pouquinho e descobri que Deus é o próprio fogo. Ele é o fogo consumidor. Ele é o fogo do altar. Então Ele nos chama todos os dias, vem, acenda a sua lenha na minha chama. Esteja acesa com a minha chama nesse dia. Venha aqui cedinho, coloca a sua lenha no meu altar, acenda e segue o seu dia. Muitas vezes nós não queremos ir colocar a lenha no altar porque o fogo consumidor está lá. E esse fogo é o mesmo fogo que purifica. E a purificação dói, amém? Se não dói em vocês, dói em mim. Ah, dói bastante. E às vezes a gente foge do fogo. A gente quer o fogo do Pentecostes, do reteté, né? Mas o da purificação, para quê, né, Deus? Deixa do jeito que está. Mas o Senhor nos quer mulheres limpas, purificadas pelo fogo do seu Espírito, amém? Mulheres corajosas que vão dedicar tempo de ir lá acender a lenha do altar todos os dias, a sua lenha no altar, todos os dias, para que haja fogo em nós. Para que possamos, além de sermos purificadas, que nós possamos aquecer corações que estão gélidos. Corações que estão sem esperança. Corações que não sabem para onde ir mais. Que as pessoas, ao chegarem perto de nós, se sintam aquecidas. Em Apocalipse fala da igreja que não era nem quente e não era nem fria. Ela era morna. Mornidão fala de intensidade. Deus quer homens e mulheres intensos, cheios de fogo. Jesus olhou e falou para os discípulos: eu queria vir e vocês já estivessem queimando. Só que tinha ninguém queimando. E hoje tem pouca gente queimando também. Mas em nome de Jesus, que nós sejamos essas tochas acesas, amém? Que quando se junta faz uma enorme fogueira para a honra e glória do Senhor. Nessa cidade fortificada também tinha portões e trancas. Portões e trancas significa defesa contra a invasão. Não adianta ter muro, ter portão e não ter tranca.
O portão trancado é uma defesa contra os invasores. Naqueles filmes de guerra, né, da época de impérios, aquelas pontes, assim, normalmente é uma ponte que passa um rio antes, né, e eles vêm com aquelas toras de madeira para poder arrombar aquele portão. É esse portão que é o nosso portão. Mas precisa ter tranca e precisa ter portões e precisa ter tranca. Mas também as trancas simbolizam oportunidades e permissão. A quem nós estamos dando oportunidades para entrar na nossa cidade fortificada? Tem algum invasor entrando na sua cidade fortificada? Que nessa noite o Senhor nos traga à memória se nós temos aberto os portões da nossa cidade fortificada para aquilo que não edifica, para aquilo que nos faz perder tempo, para aquilo que afeta a nossa fé. Tem gente que vai na nossa casa só para falar palavras que nos desmotivam. Tem gente que vai na nossa cidade fortificada para falar para nós: onde que está o seu Deus? Você fala tanto de Deus e está vivendo essa vida, esse casamento, esse emprego, e nada muda. E o Covid? Ah, mas você não acredita em Deus? Então por que seu marido morreu? Então por que seu marido morreu? Ah, mas você não acredita? Por que tu pegou Covid? Então devia estar no pecado, né, irmã? Nós precisamos permitir que entre nos nossos portões apenas aquilo que vai nos edificar. Eu estava escutando uma irmã, ela perdeu o pai, o cunhado, o tio, o primo, morreu tudo. A mãe pegou também, mas graças a Deus ela salvou, ela pegou, o marido pegou, mas foi uma covidaiada louca naquela família. Aí chegou uma abençoada de uma irmã bem querida, falei: irmã, tá? Irmã. Falou assim: irmã, acho que você tem que vigiar. Você deve estar virada no pecado, porque Deus está acabando com a sua família. Eu falei: irmã, graças a Deus que essa pessoa não falou, foi para mim, né? Porque eu acho que eu ia pecar. Dando uma resposta, acho que não muito sábia. Mas existe esse tipo de gente. Só que na nossa cidade fortificada, isso não nos influencia. Porque nós sabemos o Deus que está sobre nós. Se eu morro de Covid, eu vou estar com Ele. Se eu não morro do Covid, Ele vai estar comigo. E está tudo certo. Nós precisamos abrir nossa mente que nós estamos num mundo caído ainda. Ele não foi restaurado, Jesus não voltou. Então tem Covid, tem diabetes, tem dor de cabeça, tem AIDS, tem câncer, tem um monte de doença. E como o nosso corpo ele é mortal, nós estamos suscetíveis a passar por coisas que o pecado de Adão trouxe para nós. A diferença é: para onde eu vou se eu morrer? Nós precisamos construir uma certeza de que, quer nós morramos, quer nós vivamos, nós somos de Cristo. Amém? Essa é a nossa certeza. Quer eu morra, quer eu viva, eu sou de Cristo. Amém? Que nós venhamos nessa noite ter o nosso entendimento iluminado, batizadas com discernimento, acerca de quem nós permitimos entrar na nossa casa. Eu estou falando de indivíduo. E também quem entra na nossa casa a partir das telas. Seja a tela do celular, seja a tela do computador, seja a tela da televisão. Crente não assiste novela, amém? Eu não assisto. E eu acho que não deveria, mas se assiste eu te amo igual. Só acho que não, deveria. Mas nós substituímos a novela pela Netflix. E a Netflix tem cada coisa cabulosa que os nossos olhos não devem ser repousados naquilo. Não é digno de ser visto por nós. Às vezes você começa a assistir um filme, aí começa uma cena, você fala: mas tá de brincadeira. Ou é filme de criança, ou é filme de adolescente, ou é de adulto. Tudo tem coisa que não edifica. Então nós temos que colocar
um senso de discernimento naquilo que nós temos colocado os nossos olhos, aquilo que nós temos submetido ao Espírito Santo a ouvir, a ver. Ele habita aqui. Que nós sejamos mulheres que não vão entristecer o Espírito Santo, amém? Na palavra fala, não apague o fogo do Espírito Santo, então tem como apagar. Mas ao invés de apagar, que a gente venha aquecer cada dia mais esse fogo dentro de nós, amém? Nós olhamos aqui também, que na versão, eu acho que é Almeida Revista Atualizada, no versículo 8, fala assim, ó, edificaram e prosperaram. Edificaram e prosperaram. Então, naquela época, eles edificaram as cidades fortificadas e foram prósperos. O que é próspero? Próspero é próspero. Próspero é não te faltar nada. Não faltou nada para aquele povo, estava tudo certo. Aí fala que o rei Asa tinha um exército de 300 homens valentes da tribo de Judá e 280 da tribo de Benjamim. Então ele tinha 580 homens. Concorda? Beleza, sossegado, 10 anos, 580 soldados valentes, está tudo bem. De repente, fala comigo, de repente veio um etíope e cisma de querer batalhar com o rei Asa. Só que tem um detalhe muito significativo. O exército do Zerá tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Esse era o oponente do Asa. Aí aqui na palavra do Senhor diz assim, no versículo, não precisam abrir, no versículo, vou ler do 9. Não, já contei os carros de guerra aqui, vamos avançar. Então, avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus. Então vamos pensar. Asa viu que o exército estava vindo, porque ele tinha uma torre, amém? Vigiou, o inimigo está vindo, Asa. O que o Asa poderia ter feito? A cidade está fortificada. Deus está com a gente. Então eu vou ficar trancada aqui na minha cidade. E vai dar tudo certo. Só que ele não fez isso. Asa saiu para a batalha. Aqui fala que Asa saiu com o seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então o que ele fez? Ele ficou frente a frente com o exército de Zerá. Ele era rei. E o que ele faz? Diante de toda aquela multidão do lado dele e a multidão do lado de lá, ele clama a Deus. Sabe como é que clama? Vocês acham que clama como? Clamar, no original, é gritar. Aí ele grita, Deus, só o Senhor pode vencer. Impossível aquele homem, na força do exército dele, vencer o dobro de soldados. Aí aqui, na nossa Bíblia, diz que Asa disse assim, ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Asa foi honesto no clamor dele. Asa levantou um clamor honesto. Senhor, o exército de lá é grande e eu sou fraco, mas no Senhor essa batalha é vencida. Quantas batalhas nós temos perdido porque nós não fazemos orações sinceras. Nós não nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos que só Ele pode vencer. Quantas batalhas no casamento, quantas batalhas na criação dos filhos, quantas batalhas no trabalho,
Quantas batalhas temos perdido porque nós somos orgulhosas? Ou porque nós simplesmente estamos desapercebidas? E vamos. Gente, ó, falei igual gaúcho. Gente, se estiver goiano me assistindo, vai rir de mim. Ó, eu enfrentei uma batalha fenomenal. Tem uns 2 meses. Eu sinto muita dor de cabeça. A minha dor de cabeça, ela é emocional. Dependendo do jeito que você falar comigo, parece que o sino faz assim, tim, aí ela já começa a doer. Então, assim, ela dói constantemente. Aí eu vou para joelho, não, vou para Neosaldina, porque eu odeio sentir dor. Aí eu tomo Neosaldina, aí a dor passa, emocional. Gente, eu tomei Neosaldina, tudo que tinha na farmácia para dor de cabeça, eu comprei enxaqueca, Neosaldina, 10 dias tomando remédio. Eu estava distraída. Eu estava enfrentando uma batalha fenomenal e querendo resolver a batalha com Neosaldina. Eu acho que era o 12º dia. Eu falei, gente, quando a gente toma remédio não sara, é porque é espiritual, né? É lógico que é. Aí eu falei assim, vamos orar, Brasil. Mas que eu, bem distraidona, gente. Ó, pá, Neosaldina e nada, e dia vai, dia vem. Aí naquele dia, Deus usou a boca do meu marido. E eu achei que ele tinha me afrontado, né? Porque ele vira para mim e fala assim, ele estava viajando. Bem, eu não acredito que já tem mais de 10 dias que você está com dor de cabeça. Aí eu chorava, né? Porque a cabeça não parava de ver, chorando. E você não está entendendo? Que mulher de Deus é essa? Que já tem 12 dias que você está com dor de cabeça e não passa. Eu sei quando a dor de cabeça é espiritual e quando ela é física. Não é imprudência de não ter ido fazer um exame no neurologista. Não é isso, não. Porque eu estava meio abestalhada aqueles dias mesmo. Mas na hora que ele falou, pá, primeiro veio a revolta, né? Meu Deus. Tinha que ter se preocupado comigo, né? E quem é ele para falar que eu não sou mulher de Deus? Está duvidando da minha fé. Aí eu falei assim, Deus, é verdade. Vamos orar, né? E fui orar. Mas não deu outra. Gente, as batalhas mais fenomenais que nós enfrentamos na nossa vida é conosco. Não é com o patrão, não é com o marido, não é com o filho, é com a gente. Deus falou para mim, você está num momento de orgulho tão sobrenatural que você não está nem entendendo o que está acontecendo. Você precisa entender que você precisa liberar perdão. Gente, eu achei que eu era perdoa da estrela. Eu perdoo bem fácil. Só que naquele dia era um pecado que é igual Davi orou. Se eu perdoo até os pecados que eu não tenho consciência. Eu não tinha consciência daquele pecado. Aí Deus falou assim, é por isso que você está sofrendo com dores. Porque você está no pecado e está tentando resolver com Neosaldina. Falei, Deus, me perdoa. Me perdoa, liberei perdão sobre a pessoa. Não precisou de eu passar a vergonha de pedir perdão para a pessoa, porque eu não falei nada para ela, então ela não sabia, era eu e Deus, né? Então Deus me perdoa, tudo. Irmãs, foi como se tirasse com a mão. Então nós precisamos olhar nossos adversários, que na maioria das vezes é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa incredulidade, e reconhecer diante de Deus, aumenta a minha fé, porque esse daqui eu não consigo vencer. E Deus fez o que com Asa? Deus ouviu aquela oração sincera, aquela oração de um rei, diante do exército dele, e o exército adversário, ele se humilhar e falar que não dava conta porque era fraco. Deus falou, vou mostrar agora quem que é o forte da parada. Aí Deus vem com o exército dele. Quem que é o exército de Deus, gente? Alguém chuta? Os anjos do Senhor. Os anjos, os servos ministradores de Deus. Aqui fala, Deus e o seu exército venceu a batalha para Asa. Nós precisamos de perder tempo em lutar guerras que nós não conseguimos vencer.
lutar guerras que só Deus pode vencer. Quantas vezes, para as casadas, nós travamos guerras com nossos maridos e não dá em nada. Nada. Porque só Deus pode vencer. Deus, mas o Senhor demora demais a resolver, então eu tenho que falar? Então eu vou falar. Aí Pedro fala, não fala, cala a boca. É no silêncio. Então tá, então eu vou ficar bem calada. Mas aí chuta as panelas e bate porta do armário e bate porta. Aí Deus fala, caladinha, com pureza e reverência. Aí você fala, não é para mim esse negócio, Deus. Sabe por quê? Sabe a Sarinha, mulher de Abraão, que chamava ele de Senhor? Ela só conseguiu porque ela confiava em mim. Sara conseguiu porque ela confiava em Deus. Então nós não temos argumento. Não é só calar, é com pureza e com reverência. Essa segunda parte do versículo eu aprendi ontem praticamente. Mas eu achava que estava bombando, que eu calava. Mas o olhinho, né? Quase matava o boy, né? Nós somos dessas. Vocês não são não, né? Só eu. Não é fácil. Mas aí nós podemos fazer a mesma oração que os discípulos de Jesus fizeram. Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus, passei igual Sarinha. Eu tenho que estar muito enfesada, né? Bem cheia de fé. Porque é muita coisa para fazer, né? Aí a gente acha que às vezes o nosso marido está errado, porque ele está errado. Mas não, às vezes Deus endurece o coração do nosso marido para exercitar nosso silêncio, nossa reverência, nossa pureza e nossa confiança em Deus. Aí quando a gente consegue fazer isso, é avivamento, irmãs. A vitória é nossa no nome de Jesus, é só vitória. Mas até entender isso, sei lá quantos anos de conversão que eu tenho, que eu não entendi esse negócio. Estou entendendo ainda. Às vezes eu ainda dou umas palhaçadas, ainda falo, né? Sabe quando você fala e fala assim, ah, não. Perdi por ficar calada. Mas é um construir. Deus está construindo em nós a maturidade. Amém? Com Jesus nós vamos vencer, amém? E Ele tem o maior prazer em participar das nossas batalhas. Mas o maior prazer. E além de ganhar as batalhas, ainda dá os despojos para. Aí eu falo que é avivamento, irmã. É paz no casamento, é bênção no trabalho, é os filhos que é uma beleza. Isso tudo é despojo hoje. Amém? Ele continua querendo vencer as nossas batalhas. Nós precisamos ir para quem é o Todo-Poderoso. Vou mostrar para vocês em Isaías, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Vocês querem que eu termine? Acho que eu tenho uns 3 versículos ainda para falar. Posso continuar para concluir? Amém? A gente diminui o tempo ali na comunhão. Espera aí. Depois vocês leem em casa. Quando eu li esse versículo, eu fiquei com dó de Deus. Eu falei, Deus, eu estou com dó do Senhor, porque se fosse eu cortava a cabeça deles tudinho. Mas Deus não é eu, né? Ele é amor, Ele é bondoso, Ele quer vencer batalhas para nós. Aí em Isaías 65 ele diz assim, o Senhor diz, estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Uma nação que não invoca meu nome. Eu disse, estou aqui. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos. Imagina Deus em volta da Isli, 12 dias, com os bração abertos, falando, eu estou aqui, me pede ajuda. Olha para mim, clama e eu quero ser encontrado por você. 12 dias sem encontrar Deus, porque eu não
procurei. Mas ele com aqueles braços santos, santo de Israel, falando: Aisli, olha aqui, eu quero ser encontrado por você. É assim que Deus está ao nosso redor, com os braços abertos, olhando para nós e dizendo: Luana, eu estou aqui, me encontre que eu venço para você. Mas nós caminhamos como gente rebelde, que quer resolver na força do braço. Mas Deus é bom e não desiste de nós, amém? Eu quero terminar, semi-terminar. Conhece o semi-terminar? Salmo 125, 1 e 2 diz assim. Ai, gente, é demais. Salmo 125, 1 e 2 diz assim. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião. Monte Sião, irmãos, é a Jerusalém de Deus. Monte Sião é a Jerusalém do Senhor. Aí ele fala, os que confiam. Lembra que o tema é confiar. Confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, olha só, assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, agora e para sempre. Irmãs, lembra aquela passagem que fala que ao nosso redor está os anjos e ao derredor está o Satanás, achando que é um leão, querendo tragar a gente? Porque ele só acha que é leão, ele não é. Lá na Bíblia não fala que ele é um leão. Ele fala que está querendo tragar como um leão. Eu já estava muito bonita na foto, caiu enjaiada em volta de mim, me protegendo do tal do Satanás. Só que Salmo 125 diz que se eu confio nele, eu não vou ser abalada. O que é abalada? Derrubada. Mas eu vou permanecer para sempre. E assim como os montes cercam Jerusalém, assim é Deus ao redor do seu povo. Meu Deus do céu, eu quero lá saber de anjo, eu quero é Deus. Aí, você imagina o adversário das nossas vidas olhando para nós, para poder atacar a gente, quem que ele vai ver primeiro? Responde para mim. Deus. Eu sou isso aqui perto de Deus. Ele está cercando a gente. Os montes Sião, os montes que cercam Jerusalém, a gente imagina proteção, né? Está protegendo Jerusalém. Amém, está nos protegendo também. Mas fala de presença. É notável a presença daqueles montes em volta de Jerusalém. Que seja notável na nossa vida Deus ao nosso redor, nos guardando. Por que muitas vezes nós estamos vulneráveis? Porque nós não confiamos, somos um bando de incrédulas, que vai na força do braço, achando que dá conta de alguma coisa. Mas o Senhor fala, se vocês confiarem em mim, eu estarei ao redor de vocês para sempre. Aisli, mas você está falando isso, mas isso é no Antigo Testamento. Mas Jesus falou na grande comissão, para os discípulos, ide. E eu estarei com vocês todos os dias. Como que ele está todos os dias se ele tinha acabado de morrer? Aí ele apareceu para os discípulos, ele ia para o Pai. Mas aí ele fala em João 14, que ele deixaria o Espírito Santo, encorajador, consolador, até a consumação dos séculos. Permanência total, só que tem condição. A presença de Deus não está para qualquer um. Não está para quem não quer Ele, para quem não confia nele. A presença permanente de Deus está para quem confia, para quem é discípulo. Muitas vezes nós agimos como
incrédulas e bem distante de discípulos de Jesus. Para me ser discípula de Jesus, eu preciso saber o que ele fez e quem ele é, e imitá-lo. Aí está o segredo. Jó, Jeremias, essa galera foi tudo protegida por quê? Porque creram e obedeceram. Hoje eu falei para o meu marido, não adianta nós acreditarmos num princípio e não obedecer. Nós não vamos desfrutar de nada desse princípio. Tem gente lá no mundo vivendo o princípio que Deus deixou escrito na Bíblia, sem saber que está escrito, mas tem colhido o que o princípio beneficia. E muitas de nós sabemos o princípio, mas não obedecemos, não adianta nada. A gente é quebrado por esse princípio. Então, que nós sejamos mulheres conhecedoras das verdades do Senhor. Se o Senhor falou que está ao nosso redor, então vou confiar em quem? Vou confiar nele. Igual o rei Asa. Me humilho, faço oração sincera e reconheço que sem ele eu não posso nada. Para finalizar agora, eu quero que vocês abram comigo em 2 Crônicas, ali no 15. Segunda Crônicas 15:1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Irmãs, enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, repete comigo, no entanto. Lembra-se que Deus é Deus de novamente? Lembram-se? No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Quero que vocês fiquem de pé. De repente aqui nós temos mulheres, tanto aqui quanto que estão nos vendo pela internet ou que nos verão algum dia aí. Nós temos dois grupos aqui na Bíblia. Os que confiam e clamam na batalha. E temos também o segundo grupo, que são aquelas que, durante muito tempo, esteve sem o verdadeiro Deus. Temos esses dois grupos. Deus quer ser encontrado pelos dois grupos. Quem está no grupo dos que confiam, tem o discernimento automático. Eu não consigo, então vem, Senhor, e me socorre. Só o Senhor pode vencer essa batalha para mim. E tem o grupo que só reconhece na dificuldade. Quantas vezes nós fomos para Deus porque a gente estava em dificuldade? Se vocês nunca foram, eu já fui várias vezes. E todas as vezes, distraída igual eu fiquei 12 dias lá, quase dando overdose de Neosaldina. Distraidona. Mas na hora que eu pensei, lembrei porque que eu orei, gente. Eu achei que eu ia dar um derrame cerebral. As veias do meu crânio pulsavam assim, pof, pof. Morri. Vou dar um derrame cerebral. Foi o que eu pensei. Eu chorava e o Benjamin deitado na cama, morrendo de medo de eu morrer ali, certo? E ele sozinho junto comigo, acho que ele pensou, se a minha mãe morre, vai ser o quê de mim, né? Eu fiquei com tanto medo das veias da minha cabeça estourar e eu morrer, que aí eu clamei. Igualzinho esse povo aqui, ó. Na dificuldade,
na dificuldade, eu me voltei para o Senhor, o Deus de Israel. Eu o busquei e eu o encontrei. Não importa em que situação que você está. Se tu está distraída ou se você está confiante. Ele quer saber de ser encontrado. Bração celestial aberto. Ei, tô aqui. Tô aqui. Me busca e me chama. Que eu vou te ajudar. Eu vou vencer para você. Enquanto os meninos tocam o louvor, eu quero que vocês se encorajam a fazer oração honesta para Deus agora. Se tem algo que vocês estão enfrentando e perceberam que estava na força do braço, por isso que não venceram, se humilhe diante da poderosa mão daquele que pode fazer alguma coisa. Se renda a Deus sem acusação, porque o acusador fala assim: você não tem vergonha na sua cara? Está no pecado, na incredulidade, você crê mais na Neusaldina do que em Deus, e ainda vai orar? Vou porque hoje eu descobri que se eu clamar na minha dificuldade e o buscar, eu vou encontrar. Esse Deus está aqui, nessa noite. E se você não está enfrentando batalha nenhuma agora, está nos 10 anos de paz, igual o rei Asa, fortifica a sua casa. Levanta muro, levanta torre, coloca portão, coloca tranca, fortifica a sua casa. Na hora que a batalha vier, você está apercebida. Você vai perceber que o mal está chegando. Ah, mas ainda assim, eu sou fraca demais, Deus. Me ajuda. E Ele ajuda. Ele vence todas as batalhas. Nunca perdeu uma batalha. Nunca. Se for necessário clamar, clama. Grita para Ele nessa noite. Muitas vezes eu ouvi: para que você grita? Deus não é surdo. Mas Ele falou que Asa gritava. Então eu posso gritar também. Seja livre. Que toda mordaça que colocaram na nossa boca, toda acusação do diabo, que nós não podemos buscar o Senhor, porque estamos negligentes com Ele, cai por terra agora. Busca e encontra. Busca e encontra nessa hora, em nome de Jesus. Apresento, Deus, cada mulher aqui presente, Senhor. E eu profetizo, Senhor, cada família aqui representada, se tornando uma cidade fortificada, uma cidade que tem muros, que tem torres, que tem portões e que tem trancas.
Mas mesmo assim, sendo cidades fortificadas, a nossa dependência não está na nossa segurança. A nossa dependência não está na força do nosso braço. A nossa vitória não está em nós mesmos. A nossa vitória está no Senhor que nos guarda. No Senhor que está ao redor da nossa família, ao redor dos nossos projetos, ao redor dos nossos sonhos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor levante, Senhor, mulheres confiantes no Senhor, mulheres confiantes no Santo de Israel. E ainda que a gente se esqueça e se distraia e se perturbe, que nós tenhamos a consciência de nos arrepender e na dificuldade de buscar, porque ali nós também te encontraremos. Deus, em nome de Jesus, que nenhuma mulher aqui volte para casa da mesma forma que chegou. Que nós sejamos mulheres que vão respeitar os processos, mulheres que vão entender cada etapa da nossa maturação, mulheres que não vão ficar ofendidas com outras mulheres, mulheres que respeitarão o que a outra carrega, mulheres que falarão para ti e não te deixarão mais com saudade. Ah, Senhor, nós não queremos deixar o Senhor com saudade da nossa voz. Nós queremos falar ao seu coração todos os dias, Deus. Nos perdoa pela nossa ausência no lugar de oração. Nos perdoa por te deixar esperando no lugar secreto. Perdão, Deus. Todos os dias o Senhor nos espera no lugar secreto e nós não vamos. Nos perdoa, Deus. Que nós sejamos mulheres queimando de saudade do noivo, que vai clamar dia e noite pelo retorno de Jesus. Mulheres comprometidas com a sua causa. Ah, Deus, mulheres que não se ofendem com a sua disciplina. Na tua palavra diz, Davi diz, eu estava desviado, mas com a sua disciplina eu me coloquei no caminho certo novamente. Ah, a disciplina do Senhor é para nos colocar no caminho certo novamente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ama aqueles que o Senhor disciplina, Deus. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela tua presença real nesse lugar. Muito obrigada porque o Senhor está envolvido conosco. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus de novamente. É um Deus que quer se deixar ser encontrado. Aleluia! Dá uma salva de palmas pro seu Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos aquilo que o Senhor fez essa noite na vida de cada uma de nós, ensinando a nós a obediência, a erguermos nossos muros, sermos protegidas e trancarmos, colocarmos a tranca nas nossas casas, para que a nossa casa seja uma casa celestial. Obrigado a cada uma de vocês. Agora nós teremos um tempo de comunhão. Muito obrigado. Cada mulher que disse sim, aquela que está na internet, aquela que vai ver essa palavra. Obrigado pela vida da Sli, pela casa dela, por cada uma de nós. Obrigado e eu agradeço a Deus. Amém.
sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.